Lição 5. 28 de outubro a 4 de novembro de 2023. Trocando de líder. Texto-chave. Queremos ser como todas as nações ao nosso redor. Nosso rei nos julgará e nos conduzirá nas batalhas. 1 Samuel 8:20. Teaser. Samuel estava ficando velho, e seus filhos não estavam preparados para assumir posições de liderança em Israel. Os líderes israelitas acharam por bem levar a questão ao idoso profeta, porque ainda confiavam nele. Temiam que ele morresse e seus filhos quisessem ocupar o lugar do pai. Até então Israel fora guiado por Deus. Depois de estabelecidos na terra prometida, suas ações eram julgadas por juízes. Se tivessem seguido o plano de Deus, as outras nações é que desejariam imitá-los, e não o contrário. Mas as pessoas estavam clamando pelo tipo de governo que elas viam nas nações vizinhas. Embora Deus soubesse que as consequências seriam trágicas, ele lhes deu o que os israelitas queriam. Portanto, ele escolheu Saul para ser o rei. Enquanto o povo de Israel ficou feliz, Saul não se tornou conhecido por tomar as melhores decisões. Samuel também sofreu e ficou ofendido com a escolha dos israelitas. Essa história mostra os perigos de querer ser igual aos outros povos. Seja qual for sua esfera de ação, o verdadeiro sucesso é uma realidade para aqueles que estão ligados a Deus e se dispõem a seguir sua vontade. Roteiro original. O que vemos nessa história é triste. Apesar de tudo que Deus tinha feito pelo povo de Israel, eles pedem a Samuel um rei. Note que aparentemente os israelitas estavam procurando impressionar seus vizinhos ao seguir o costume de ter um rei humano, quando eles já tinham um criador do universo como seu líder. Isso parece loucura, não é? Leia em sua Bíblia o relato de 1 Samuel 10, 1-9, 17-24. E depois responda as perguntas. Tente se imaginar lá, como um dos israelitas, assistindo ao desenrolar da história. O que você achou do discurso que Samuel fez para o povo antes de apresentar Saul? Você gostaria de ser apresentado dessa maneira? Você acha que foi uma má ideia querer um rei humano no lugar de Deus? O que induziu o povo de Israel a desejar um rei? Qual era o comportamento dos filhos de Samuel? Como você acha que isso pode ter desenvolvido no povo o desejo por um rei? Que temas se manifestam nessa leitura? Por que Samuel foi tão sucinto nas instruções que ele deu a Saul? Em que aspecto Saul tinha o que era necessário para liderar um grupo de pessoas? Em que aspectos ele não tinha? Zoom. Leia o texto-chave que se encontra em 1 Samuel 8:20. O povo estava decepcionado com a liderança espiritual, ao mesmo tempo em que invejava o progresso das outras nações. Pelo visto, os israelitas haviam se esquecido de como seus vizinhos ficaram aterrorizados quando ouviram dos milagres e prodígios que o Deus deles realizara. Foram tolos em desejar ser como os outros povos, quando na verdade o que eles possuíam era muito mais valioso. Um Deus que os amava e que não media esforços para abençoá-los e torná-los especiais diante das demais nações. Se estivesse no lugar dos israelitas, você preferiria viver dependendo da direção de Deus ou da cultura da época? Making of. Saul começou seu trabalho de maneira humilde. O profeta Samuel disse que ele se transformaria em outro homem. E o novo rei entendeu qual seria a sua responsabilidade e o chamado que lhe foi feito. Se permanecesse ligado a Deus, Saul estaria habilitado para liderar o povo com sabedoria e coragem. Mas é preciso lembrar que a mudança só se torna permanente com a reafirmação diária da escolha feita. A palavra teocracia vem do grego teokratia, que tem sua definição como um governo guiado diretamente por Deus. Essa foi a estrutura de governo que Deus estabeleceu e que estava, na verdade, funcionando muito bem em Israel. Samuel ungiu Saul com azeite de oliva. Alguns dos motivos para a unção nos tempos antigos eram
como distinção de honra, em preparação para eventos sociais, ou com o significado da qualificação apropriada para um serviço, qualificação, nobreza, função ou um privilégio especial. Para os hebreus, a unção de um homem por profeta era um símbolo do recebimento de um dom especial do Espírito Santo para realizar a tarefa designada. Não havia santidade no óleo, mas o símbolo era bastante significativo. Extras. Listas bíblicos adicionais dessa semana. É correto dizer que um líder tem o melhor em mente para o grupo que ele lidera. Saul teve um período difícil de liderança durante sua posse como rei de Israel. Os textos adicionais dessa semana são Romanos 12:8, Êxodo 18:25, 1 Crônicas 29:9. Em 1 Samuel 10:24, podemos ler que Deus escolheu Saul. Se ele não seria um bom rei, por que foi escolhido? O comentário bíblico adventista responde: o contexto revela que o povo desejava um homem de personalidade imponente, que provesse forte liderança na guerra. O Senhor escolheu em harmonia com o desejo dos israelitas para lhes ensinar: 1. Que ele não limita a liberdade de escolha. 2. Que, a despeito da escolha insensata, ele controlaria as influências malignas que acompanhavam a monarquia. 3. Que eles deveriam aprender por experiência própria que as pessoas colhem aquilo que plantam. E 4. Que o afastamento nacional do caminho escolhido por Deus não impede que indivíduos desse povo vivam em harmonia com sua vontade e recebam suas bênçãos. Pense em como você se comportaria se fosse rei. Seria como Samuel e seguiria a liderança de Deus, ou seria como Saul? Panorâmica. Leia os capítulos 59 e 60 de Os Escolhidos. No início, assim que foi escolhido como rei, Saul demonstrou uma atitude de humildade e paciência. Enquanto permitiu que Deus lhe tocasse o coração, ele recebeu sabedoria para fazer o que era certo. Mas o que vemos depois são muitos erros e defeitos de caráter se manifestando à medida que Saul se afastava dos planos e dos caminhos de Deus. Todos nós precisamos desenvolver nobres traços de caráter, especialmente se tivermos que desempenhar o papel de líderes. Isso pode acontecer agora mesmo, não só no futuro. Examine seu coração e pense no que você deve fazer para se livrar de certas características indesejáveis de sua personalidade e assim ser usado por Deus de forma mais eficaz. Fique atento e evite as armadilhas de Satanás. Fuja do orgulho e da inveja. No início, quando os israelitas se estabeleceram em Canaã, a nação prosperou sob o governo de Josué. Entretanto, a interação com outras nações causou uma mudança. O povo adotou muitos costumes de seus vizinhos pagãos e não deram mais valor ao privilégio que tinham de ser o povo escolhido de Deus. Foram atraídos pela pompa e luxo dos reis pagãos e se cansaram da simplicidade de seu governo. A inveja se espalhou entre as tribos. Queriam se libertar do governo de seu soberano divino. O pedido para que fossem governados por um rei se espalhou por todo Israel. Os Escolhidos, página 375. Off. O assunto dessa semana foi liderança. Você viu que o povo pediu a Deus um rei. Os israelitas desejavam ser como as outras nações, em vez de simplesmente confiar em Deus. É interessante que eles queriam um rei de acordo com o costume dos países vizinhos. Veja, naquele tempo, o jugo da servidão a um rei era excessivamente pesado. Às vezes, era injusto e muito autoritário. Ainda assim, os filhos de Israel pareciam desejar algo tangível para que pudessem se sentir parte da sociedade ao redor deles. Talvez tenha sido ciúme e inveja, talvez simplesmente orgulho tolo, que os induziram a pedir um rei para conduzi-los no lugar de Deus. Hoje, sabendo dos resultados trágicos, é fácil criticarmos os israelitas. Mas será que nós não estamos fazendo o mesmo? Quando preferimos seguir as tendências do mundo em vez de obedecer às orientações claras de Deus? Quando desejamos ser iguais aos outros, podemos estar limitando a atuação de Deus em nossa vida, e até mesmo impedindo que os planos dele para nós se cumpram em sua totalidade. Reflita sobre o texto de Jeremias 29:11 e 14, na versão A Mensagem. Não os abandonarei. Meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam. Quando me buscarem de todo o coração e em primeiro lugar, dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar. É o decreto do Eterno. Um bom líder
Encontra força reconhecendo sua fraqueza. Encontra autoridade estando sob autoridade. Encontra direção pondo de lado seus planos. Encontra visão vendo as necessidades dos outros. Encontra credibilidade sendo um exemplo. Encontra lealdade expressando compaixão. Encontra honra sendo fiel. Encontra grandeza sendo um servo. Roy Lessing. Além do estudo, acesse os capítulos 59 e 60 do livro Os Escolhidos para ter mais informações sobre as escolhas do povo de Israel quanto a ter um rei.